Aleluia. Salmos de número 33, por gentileza, versículos de número 8 e 9. Quero meditar com você. Salmos de número 33, versículo de número 8 e 9. Pai, nós queremos te louvar também pela vida de cada mãe, pela vida de cada uma dessas tuas filhas, que tem, ó Pai querido, um ofício tão importante, tão especial nessa terra, e o Senhor confiou um fruto, e esse fruto, diz a tua palavra, que é um galardão do Senhor, que o Senhor confiou para que essa mãe estivesse cuidando, ó Pai querido, cuidando daquilo que é a tua herança peculiar, a tua propriedade particular. Herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre é o seu galardão, diz a tua palavra. Que o Senhor abençoe, que o Senhor, ó Pai, dê estratégia, guarde, dê saúde, ânimo, motivação, a cada dia reveste, a cada dia cerca, a cada dia guarda, a cada dia livra, a cada dia alcança, a cada dia sustenta de pé a vida de cada uma das mães que estão aqui, e aquelas que não podem, por algum motivo, nesta noite estarem aqui, sejam alcançadas também por esta mesma bênção sobre a vida de cada uma delas. Te louvamos, ó Pai, porque temos certeza que o Senhor tem feito uma grande obra, por isso recebe a nossa gratidão pela vida dessas mães, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Amém. Pai, nós queremos também confiar esse tempo, Senhor, não permita que algo possa nos roubar também da essência, daquilo que possa ser talvez até um resumo daquilo que talvez é necessário ser passado para esta noite, mas não permita que nós venhamos nos perder, Senhor, por um relógio, por uma preocupação exacerbada, acerca de qualquer que seja a situação, mas fala conosco, Senhor, não te detenhas em falar aos nossos corações, tu tens toda a liberdade, tu és Senhor desta casa, então Pai, como apenas vaso nas mãos de um oleiro excelente, me coloco aqui, usa-me para o teu louvor, usa-me para a tua glória. Não, Pai, não permita que eu em forma de maneira alguma apareça, mas que eu diminua, mas que o Senhor cresça, que o Senhor fale, que o Senhor revele, que o Senhor faça cumprir a tua vontade, é o que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus, amém e amém. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo, porque falou, e tudo se fez, mandou, e logo, tudo apareceu. Amados, é bem simples eu passar algo para vocês de uma forma bem tranquila, para a gente discorrer acerca de algo que nós muitas vezes corremos o risco e estamos em muitas oportunidades sendo roubados de algo que não tem como falhar, não tem como dar errado, não há hipótese, não há possibilidade nenhuma daquele que diz que nenhuma sequer das suas palavras cairão por terra. Sabe, querido, passarão os céus, passarão a terra, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. E o Senhor, em meio a qualquer cenário, a qualquer situação, a sua palavra primeiro, diga comigo, primeiro cria. É pela palavra do Senhor que todas as coisas foram criadas. Mas o Senhor não apenas cria através da sua palavra, porque falou e tudo se fez. Mas a palavra não fica só na criação, que ela é realmente algo que veio pela palavra de Deus. Haja luz! E houve luz. Tudo que foi criado, querido, foi criado pela palavra, pelo verbo que saiu da sua boca, a criação. Mas lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3, não precisa colocar, Deus não apenas cria pela sua palavra, mas Deus mantém, sustenta, o sustentáculo de toda a criação, o que faz a água chegar até aqui, e daqui ela ter que bater em retirada. Eu te limito, eu não permito que você ultrapasse daqui, porque Deus não apenas cria pela sua palavra, mas o sustentáculo de toda a criação, o que mantém, o que sustenta as coisas criadas, é a palavra do seu poder. E o Senhor pode estar, querido, em situações como ali em Gênesis,
O Senhor pode estar como situações como aquela do Gênesis, que estava ali no princípio, criou Deus os céus e a terra, mas algo aconteceu ali. E a Bíblia fala sobre as trevas que estavam prevalecendo ali. Mas em meio a um sistema caótico, em meio a um caos, em meio a nada aparente, em meio àquilo que poderia causar uma certa desesperança, algo que poderia causar uma tristeza, um desânimo, apenas uma palavra ecoou ali: haja luz! E houve luz. Simples assim. Mas, querido, porque falou? Diga comigo, porque falou? E tudo se fez. Mas ele não apenas falou e tudo se fez, ele mandou uma ordem dele, querido, sobre o vento. Faz o vento cessar. Faz o vento realmente perder a sua força. Faz as águas tempestuosas de um mar se acalmarem. Aquieta-te vento, sossega-te mar. E eles têm que obedecer, porque ele mandou e logo tudo apareceu. Ele chega diante de um túmulo de Lázaro, um homem que ali estava dizendo que já cheirava mal de 4 dias, por um propósito divino. Não vou entrar nesses pequenos detalhes aqui, que não é essa a minha motivação, mas ali ele mandou, irmãos. Ali estava alguém chorando, ali estava alguém falando, ali estava alguém, se o senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ali estava todo qualquer tipo de situações, os religiosos, aquelas pessoas: olha, era tão amigo, por que ele permitiu que isso acontecesse? Enfim. Mas ali ele mandou, e simplesmente ele mandou: Lázaro, vem para fora. Diga assim comigo: e logo tudo apareceu. Mas para você entender, diga assim comigo: porque falou, e tudo se fez, mandou, e logo tudo apareceu. Ei, querido, não é diferente na tua vida e na minha vida. Mas muitas vezes a gente é roubado em cenários que nós vamos enfrentar também adversidades. Eu não vou entrar em muitas questões aqui onde Jesus esteve ali e ele não fez nada, não teve um momento. Se tivesse, me explica depois, que eu quero aprender com você. Onde Jesus fez alguma coisa sem antes liberar uma palavra. Tanto é fato que a palavra do Senhor vai dizer que certamente o Senhor Jeová não fará coisa nenhuma, coisa alguma, sem antes anunciar através dos seus servos, os profetas. Deus anuncia primeiro, diga assim, Deus anuncia primeiro, mas depois ele faz. Então tem muitas situações que Deus primeiro ele fala, depois ele faz. Eu não vou entrar em muitas questões aqui, mas eu quero dizer para você rapidamente, por causa do horário, o que diz respeito a mim e você, o que Deus fez então para que você também, em meio a situações como essa, de caos, de adversidades, de vale de ossos secos, de situações, sabe, onde está tendo uma colisão de deuses, de guerras espirituais. O que Deus requer de mim e de você, o que Ele plantou em mim e o que Ele plantou em você, e o que Ele requer de mim e de você, em momentos em que muitas vezes a tua boca e a minha boca não está funcionando direito. E aí muitas vezes, mas por que isso não muda? Porque a gente não entendeu ainda o que é que tem que liberar em momentos adversos e não liberar qualquer coisa. Eu já vi tanta pataquada, irmão. Pataquada gospel. Vou rodear 7 vezes essa Ferrari aqui, aleluia. Rodear 7 vezes essa Ferrari, depois vou profetizar, essa Ferrari vai ser minha. Irmão, isso é pataquada gospel. Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou te falando que Deus te dá uma palavra, te dá uma direção, e no momento que você entende o que Ele requer de mim e de você, e você profetiza, mas você não profetiza qualquer coisa. Você profetiza aquilo que Ele te fez ouvir em meio àquele cenário. Você está aqui? Abra sua Bíblia comigo, Isaías 59, 21. Querido, passarão 1000 gerações, pode passar o tempo que for, quando Deus faz uma aliança, quando Deus faz um pacto com alguém, não tem como não dar certo, irmão. Pode passar milhares e milhares de gerações, o pacto que Ele estabelece, Ele cumpre. E olha o que está dizendo aqui sobre isso. Quanto a mim, este é o meu concerto, esta é a minha aliança, este é o meu pacto.
Quanto a mim, este é o meu concerto com eles. Diga assim, tá? Se você pode me ajudar. Esse eles aí, sou eu. Quanto a mim, este é o meu concerto com eles, diz o Senhor. Diga assim, o meu espírito. Olha que coisa tremenda, irmão. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua posteridade, nem da boca da posteridade da tua posteridade, diz o Senhor, desde agora e para todo sempre. Duas coisas importantes. 4 vezes a palavra boca. 4. Não apenas para você. Quanto a mim, este é o meu concerto com eles, diz o Senhor, o meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua posteridade, nem da boca da posteridade da tua posteridade, diz o Senhor, desde agora e para todo o sempre. Aqui, querido, que muitas vezes nós temos que ter um certo cuidado sobre a questão da palavra, diga comigo, da palavra e do Espírito. Diga assim comigo, do Espírito e da palavra. O Espírito sem a palavra, irmão, o Espírito é uma bênção. E é o Espírito que comunica ao teu Espírito, Romanos 8,16, eu não vou abrir muito aqui, não é essa a ideia, mas o Espírito testifica com o teu Espírito que você é filho de Deus. Sem o Espírito Santo testificar no teu Espírito quem você é um homem carnal, um homem natural, um homem levado de qualquer vento de doutrina, sem entendimento acerca de muitas coisas que acontecem. Mas essa promessa um dia se cumpriu na tua vida, quando você entendeu um propósito, quando você aceitou Jesus, quando o Espírito Santo passou a habitar em você, cumpriu a primeira parte. Olha lá. Quanto a mim, este é o meu concerto com eles, diz o Senhor, o meu Espírito que está sobre ti, esse mesmo Espírito está sobre você. Você já devia se alegrar por isso. E é esse Espírito, querido, que vem para nos guiar em toda a verdade. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus, diz Romanos 8. Quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus, nós temos testificação em Romanos 8,16, que nós somos filhos de Deus. E por sermos filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho sobre as nossas vidas, que clama, Abba, Pai. Então, querido, o Espírito que habita em você é o mesmo Espírito. Mas, querido, se for só de forma espiritual, se eu não tiver muito cuidado acerca disso, eu posso me tornar um fanático. Um fanático, sabe? Alguém que, sabe, tudo é espiritual, mas muitas vezes não tem fundamento e muitas vezes contraria a base. Porque, querido, não pode ser só espírito, diga assim, é 2 pilares. Fala assim, o Espírito e a palavra. A palavra e o Espírito. É isso que ele está dizendo ali. Esse é o pacto, esse é o concerto. Por quê? Porque o Espírito vai falar ao teu espírito. Só que a partir desse momento que essa palavra chegou ao teu espírito, irmão, é o que ele fala para Josué, não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer, conforme toda a lei que lhe ordenou o meu servo Moisés. Então será bem sucedido. Sabe, querido, o que faz eu herdar a terra das promessas, o que faz eu conquistar, o que faz eu realmente em momentos que muitas vezes ninguém está entendendo ali, ninguém está, todo mundo chorando, ninguém está entendendo, mas Jesus está ali, está a Marta ali, está a Maria ali, estão vários ali, chorando, falando, olha, ele não podia ter feito isso, se o senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas Jesus está em espírito com o Pai. E ele treme no seu espírito, ele chora. Em meio a muitas causas, irmão, você vai chorar, eu vou chorar, é inerente à nossa natureza humana. Mas Jesus não está só chorando. Ele está no meio de um cenário,
Mas ali tem duas coisas que precisam acontecer. O Espírito, diga comigo, o Espírito e a palavra. E ele está lá. E as pessoas estão falando tudo quanto é tipo de coisa. Jesus está. Em dado momento ele fala assim: Pai, obrigado por me haveres ouvido. Afinal eu sei que sempre me ouves. Ei, querido, mas quem precisa ouvir quem? No meio de uma situação dessa? Era o pai que precisava ouvir Jesus ou Jesus que precisava ouvir o pai? As duas coisas. É por isso que é importante a minha vida espiritual, eu cuidar, sabe, dessa questão espiritual, para que eu não me torne fanático por nada e por ninguém. Porque muitas vezes não é a letra, querido, porque se for só a palavra, vira intelectualismo, vira letra morta, vira outra coisa. Então diga assim, só o Espírito pode me tornar um fanático, só a letra me torna um intelectual, e a letra muitas vezes é morta, a letra mata, é o Espírito que vivifica. Eu preciso ter esses dois pilares. Alô? Você vai entender que muita coisa vai começar a dar certo na tua vida em nome de Jesus. Mas enquanto ele está naquele cenário ali, irmãos, presta atenção nisso, ele está naquele cenário, ele está ouvindo tantas coisas. Você pode estar ouvindo tantas coisas em algum cenário que pode surgir na tua vida, no meio de situações que você sem querer, ei, Ezequiel não pediu para ser lançado no meio de um vale de ossos secos. De repente o Senhor o lançou ali, mas o Senhor perguntou para ele. Presta atenção para você entender. Poderão reviver esses ossos? Olha o cenário. Mais um cenário. Ele sabia? Eu não sei de muita coisa, você também não. Mas ali, irmão, ele foi levado em espírito. E ele estava em espírito. Senhor Jeová, tu o sabes. Então, Ezequiel, você vai profetizar. Você vai dizer a esses ossos, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Diga assim, espírito e palavra. Mas não pode ser qualquer palavra. É a palavra que você recebe no momento em que você está ali, em dependência, e falando, Senhor, eu não sei. Eu não tenho a mínima ideia do que pode acontecer com esse cenário. Mas eu sei de uma coisa, tu o sabes. Eu ainda não sei, mas se o Senhor falar comigo, eu vou passar a saber. E se o Senhor falar comigo, eu vou profetizar o que tem que profetizar. E isso aconteceu justamente. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos. E aí vai dizer lá, disse isso e o fiz. Ezequiel 37, 21. Disse isso e o fiz. Querido, Deus faz aquilo que Ele disse que iria fazer. Mas eu tenho que ouvir e eu não posso apartar da minha boca. Eu tenho que, sabe, manter uma confissão de fé acerca de fato o que o Senhor falou no meu espírito. E agora isso começa a ser pronunciado pela minha boca. E eu não tenho dúvida nenhuma que se cumpre, porque a palavra, a partir do momento que a palavra é dele, ele zela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Ele mandou você falar, querido, fala. Eu já tive situações de e-mails aí que misericórdia. Eu falei, eu não escapo dessa. Mas Deus mandou falar no meio de muitas situações. E querido, Deus honra a palavra que sai da boca dele. Agora presta atenção, amados. Pastor, é verdade. Ele falou e logo tudo se fez. Ele ordenou e logo tudo apareceu, mas eu não consigo. Consegue.
Você não tem na realidade aí, muitas vezes, sabe, uma continuidade. Por quê? Porque muitas vezes nós duvidamos, ou muitas vezes a situação, o cenário que está proposto ali, é algo que te assusta, é algo que muitas vezes você está esperando ele continuar fazendo, e ele já fez, ele já entregou para você a autoridade, ele já colocou o Espírito dele em você, e ele está pronto para fazer com que as palavras dele, tu, pois, ouvirá por detrás de ti uma voz dizendo, tu, pois, ouvirá por detrás, Isaías 39, 21, tu, pois, ouvirá por detrás de ti uma voz dizendo, entra lá na UTI e unge ele. 50 e quantos dias? 51 dias, 2 vezes dentro do saco. Você entra dentro do covidário? Mas quando ele fala, entra, querido, porque ele é responsável por fazer o que tem que ser feito. Quantos morreu do teu lado? 11 morrendo do lado. Entra lá dentro do covidário e unge ele. Você está aqui. Tem duas situações, querido. Ou fica com medo e fala, o senhor está doido. Primeiro, eu acho que eles nem vão deixar eu entrar. Vou chegar lá, vou falar que eu sou pastor e quero orar. Dentro de um covidário onde morreu 11. E onde alguém já foi colocado no saco 2 vezes. Você está aqui? Aí de madrugada, o Espírito Santo me acordou. E falou comigo. Vai lá. Poucos dias antes eu tinha sentado com a Angélica, com as meninas, falado algumas coisas que precisava ter ali de algum conserto. Foi isso? Poucos dias depois, o Senhor deu uma direção, vai lá. Mas eu quero passar para você a sua parte, a minha parte, porque que muitas vezes parece impossível, e não é, irmão. Tudo é possível ao que crê. Olha o que está acontecendo aqui, para você entender. Hebreus 13, 5 e 6. Deixa eu dar o título da mensagem, espera aí. Só para a gente extrair o título da mensagem aqui e para você segurar isso aí. Segura, não deixa escapar não. Segura. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Diga assim comigo, porque ele disse. Mais uma vez, porque ele disse. Não, você não está com tanto calor que nem eu. Você pode fazer melhor. Diga assim, porque ele disse. Melhorou. Ó, presta atenção. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Em qualquer cenário, em qualquer ambiente, você está na cova dos leões, você está na fornalha de fogo, você está no túmulo de Lázaro, você está diante do quê? Não te deixarei, não te desampararei. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É isso? Você já ouviu isso? Vou repetir. Porque ele disse, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa daquilo que ele falou. Porque ele disse, não te deixarei. Eu estou sozinho, todo mundo me deixou. Mentira. Mentira. João 8,44, purinho. Porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Diga assim, eu não serei deixado, em situação nenhuma, e nem desamparado. Porque ele disse. Agora presta atenção, o título da mensagem. Porque ele disse, versículo 6. E assim com confiança ousemos dizer. Diga assim, porque ele disse, eu ouso dizer. Diga assim, porque ele disse, eu ouso dizer. O Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem.
Porque ele disse, eu com ousadia posso dizer, o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem. Título da mensagem, porque ele disse, eu com ousadia posso dizer. Agora vamos colocar isso na prática para a gente encerrar no horário, aleluia. Paulo, ele estava numa embarcação, ele estava contente com aquilo? Ele estava indo preso, ninguém ouvia o que ele realmente propunha, ele estava dando direção que não era, sabe, conveniente, aquele tipo de navegação ia causar muitos danos, aquilo ia ter muitas percas, mas ninguém dava ouvido ao que ele estava dizendo. Preso, numa situação de ventos adversos, 14 dias, onde se perdeu a esperança, 14 dias, onde tudo que tinha ali era desesperança, era escuridão, era caos, era vento, era tempestade, era só isso o cenário, irmãos. E Paulo está no meio de tudo isso. E Paulo está no meio de toda essa situação, mas até agora ele não ouviu. Ele ouviu o comandante do navio, ele ouviu tudo, ele falou, ele argumentou, ele tentou mostrar que ia ser incômodo aquela navegação, mas diga assim comigo, até agora ele não disse. Mas chega um momento no meio de tudo isso, se você em espírito buscar a direção, ele vai falar no meio da tempestade, ele vai falar no meio do redemoinho, ele vai falar dentro da baleia, você pode estar no ventre do peixe, ali ele vai falar. E Paulo estava nisso, irmão. Atos 27. Olha isso. Portanto, põe no 23 para pegar o contexto, por favor. No meio de todo esse cenário, ele está dizendo assim, sabe, não aparecia luz, perdeu toda a esperança de salvação, ninguém dava ouvido para ele. Aí está dizendo, porque esta mesma noite, depois de 14 dias ali, em meio a todo aquele cenário, porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo, opa, agora ele vai dizer. Até agora ele não disse, mas se agora ele disse, eu posso com ousadia dizer, vai acontecer do jeito que ele me falou. É o que acontece aí, dizendo Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque eu creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi. Você consegue entender? Aconteceu isso, teve livramento, teve salvação naquela embarcação, eles chegaram a salvo lá. Sabe, querido, não importa o cenário, não importa o ambiente, não importa o cenário. Deus me coloca em meio a esta situação, em meio a esse cenário, e Deus então fala comigo. Agora, a partir do momento que Ele fala comigo, eu tenho que ter ousadia para dizer, pode acontecer o que for, a partir de agora, essa palavra não tem como não se cumprir, porque é a palavra dEle, o que estou saindo dos meus lábios, só é aquilo que Ele falou. E quando Ele falou, irmão, para Ezequiel no Vale de Ossos Secos, aconteceu. Quando Ele falou para Paulo, vamos lá para o Elias, rapidinho para a gente concluir a mensagem. Uma colisão de deuses, Baal e Jeová. Quem manda a chuva? É Baal que provê a chuva, é Baal que dá a prosperidade na agricultura, é Baal. Então chega um profeta e fala assim, ó, segundo a minha palavra não vai chover. Então há ali, querido, olha que caos que se instaurou ali, que guerra. Sabe, o Elias tem que fugir, ele vai, você conhece a história, para Querite, ele vai para a viúva de Sarepta, e toda aquela situação ali, mas chega um determinado momento, irmão, que está um caos, o cenário está um caos, mas chega um momento, o capítulo 18, versículo 1, que Deus fala isso, olha isso aí, 1 Reis 18, 1, deixa eu simplificar a mensagem aqui, porque você já entendeu a palavra. Sucedeu que depois, diga comigo, depois de muitos dias, eu não sei quantos dias você está enfrentando alguma coisa aí, querido.
Mas não importa se é 14 dias como Paulo, não importa, irmão. Pode ser depois de muitos dias. Você precisa ouvir a palavra. Essa palavra, ela é falada no teu espírito. E quando essa palavra vem no teu espírito, é o que Jesus falou: Pai, obrigado por me haveres ouvido. Afinal, eu sei que sempre me ouves. Mas eu disse isso, agora Lázaro, vem para fora. Porque ele disse, eu ouso dizer, eu ouso acreditar, eu ouso caminhar na direção daquilo que ele está dizendo. Você está aqui? E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor, olha só, o Espírito está em mim, e vem a palavra falar com você. A palavra veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai e mostra-te a Acabe, porque eu darei chuva sobre a terra. Estava chovendo? Não só não estava chovendo, como tinha um principado ali guerreando para não chover. Porque se chovesse, Baal era desmascarado. Então a guerra espiritual é uma guerra de deuses que está instaurada. E agora Deus chega para o profeta e fala assim: vai lá e fala que eu vou mandar chuva. Primeiro, para ele se apresentar, irmão, ele estava correndo risco de vida. Ele foi procurado, você conhece a história. Não tem um canto daquele país ali que ele não foi procurado. Quando o profeta foi falar com outro profeta, ele falou: você está louco, rapaz, eu vou me meter nisso não, você tem misericórdia da minha vida, eu vou morrer. Então, querido, não importa o cenário, diga assim comigo: veio a palavra, e a palavra diz: eu vou mandar chuva. Agora o que está acontecendo aí? Vai no 41, 18:41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Continua, por favor. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra. Diga comigo: e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. Isso aqui é importante, irmãos. Eu vou encerrar a mensagem aqui, ela teria mais, mas eu quero ser bem objetivo. Uma coisa que você tem que, pelo amor de Deus, se você só pegar isso aqui, nessa parte da mensagem, eu vou embora satisfeito. Se só pegar essa parte da mensagem, eu já vou embora satisfeito. Quando Deus falou, irmão, não empresta os teus ouvidos para outras vozes, e nem os teus olhos para outras coisas que você está vendo. Quando Deus falou, sabe, a fé não é aquilo que você vê, é aquilo que você crê. Então o que Elias fez? Ele recebeu a palavra: vai chover. Ele chegou lá no líder, no chefe, onde tinha que ter o embate, onde tinha que ter a guerra. Ele falou: se prepara, porque Deus está mandando uma abundante chuva. Mas aí ele vai fazer a parte dele agora, de guerra espiritual. E ele está lá, olha lá, Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra. Diga assim: meteu o seu rosto entre os joelhos. Eu não consigo fazer isso mais, a barriga não deixa. Mas se você está com o rosto entre os joelhos, você não está vendo o aparente e nem ouvindo o que não se deve ouvir. É uma posição até de gestação isso. Quando você for estudar, você vai ver que ele estava gerando algo. Então, para gerar algo, querido, não empreste os teus ouvidos para outras notícias. Medita naquilo que Deus te disse de dia e de noite. Você conquista a tua terra prometida. Josué, não te mandei eu? Porque se Josué não medita de dia e de noite, irmão, ele ia duvidar. Se Elias não coloca ali o seu rosto entre os joelhos ali, ele ia ouvir outras coisas. Mas Deus falou: eu vou mandar chuva. Mas a chuva aqui, querido, era uma guerra sem precedentes. Mas vamos continuar. Seu rosto entre os seus joelhos. E disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Sabe aquela situação que você fala: não mudou nada, eu recebi uma oração, fiz uma campanha. Ei, amado, não vai mudar em nome de Jesus, porque ele disse, e logo tudo se fez, ele ordenou, e logo tudo apareceu. Mas é um embate, olha a sequência. E disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu, olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes.
E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. Porque ele falou, e logo tudo apareceu. Ordenou, e logo tudo se fez. Se coloca de pé. É só para orar mesmo? Enquanto o irmão está tocando ali. O Carlos sabe bem dessa história. A Carol, a minha esposa, estava do meu lado. Muitos aqui sabem da história. E muitos aqui até viram também o Arco da Aliança. Mas eu fui, querido, no momento de Covid. No momento tenso. E naquele momento, eu fui ser consultado junto com a minha esposa. Não estava tendo nem como consultar, estava terrível até para arrumar. E uma médica, que estava entre as mais requisitadas ali, que trabalhava com o Dr. Chaldes, né? Ela examinou a minha esposa e falou: tá, beleza, faz isso, isso, isso. Aí ela foi me examinar e falou: mas você não, você... eu só não te interno porque eu não tenho nenhuma vaga aqui, mas toma cuidado. Não bobeia não. Teu caso é grave. Teu pulmão, eu só vou deixar você embora que eu não tenho onde te recolher aqui. A tua saturação, isso, 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 isso. Ó. Tem cenários que são assim, irmão. Nós vamos deparar com eles. Eles vão estar diante de nós, vale de ossos secos. Lázaros, sabe? Tempestade, ventos, Paulo sendo contrariado ali. E aí simplesmente eu cheguei em casa. E quando eu cheguei em casa, eu tinha um oxímetro ali, eu tinha um aparelho. Eu estava cuidando já, tanto de mim quanto dela. E quando eu coloquei o dedo lá no aparelho na Santa Casa, eu estava num ambiente de negatividade, de palavras contrárias. Eu cheguei em casa e eu falei: Senhor, o Senhor tem uma aliança comigo. E o Senhor me disse certa feita, o Senhor me disse: tem uma aliança comigo. Se o Senhor tem uma aliança comigo, essa saturação aqui, ela precisa aumentar. E ela começou a aumentar. E essa parte do batimento cardíaco aqui, ele tem que diminuir. Porque ele disse que cuidaria de mim. Ele disse que estaria comigo, que seria meu ajudador. Senhor, aqui tem que aumentar e aqui tem que diminuir. Se você acredite ou não, eu respeito. Mas a minha esposa está ali. Começou a subir a saturação. Começou a subir. O batimento começou a baixar. E aí eu falei: Senhor, o Senhor tem mesmo ainda uma aliança comigo? O Senhor disse que tinha uma aliança comigo e eu não sei, tudo isso que está acontecendo. Eu abri a porta do meu quarto de oração, quarto do meio ali, o cão, ela dá para o meio da casa, tem a piscina e tem uma área de... Querido, a Carol passou um dia aqui, acho que ela mostrou aqui um dia, numa outra oportunidade. Deus colocou um arco da aliança em cima da minha casa. Não tinha como, vamos um pouquinho para lá ou para cá, irmão. Estava literalmente em cima da minha casa. Como se ele tivesse assim, ó. Você quer saber se eu tenho uma aliança com você? Olha aí, ó. Olha a marca da minha aliança. A partir daquele momento, querido, eu levantei no outro dia. Eu coloquei a minha roupa, eu fui pedalar. Ah, mas não pode pedalar quando está com Covid. Eu posso, porque eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra. Eu fui caminhar, eu fui pedalar, eu fui fazer um monte de coisa, irmão. Não, lógico, não sem responsabilidade. Estava sozinho, pedalando, eu estava sozinho. Aquilo ali foi saindo fora, aquilo ali foi... Sabe por quê, irmãos?
Porque quando você realmente profetiza aquilo que ele fala, irmãos, isso serve para você, para a sua posteridade, para a posteridade da tua posteridade. Deixa de novo no Isaías 59, 21, só para a gente orar. Não quero cansar você. Esse Espírito está aí, irmãos. Esse Espírito está aí. Sabe, é só você. E ele vai falar: quanto a mim, este é o meu concerto. Ele tem esse concerto comigo, com você. Quanto a mim, este é o meu concerto com eles, diz o Senhor. O meu Espírito, o Espírito do Senhor habita em você. O meu Espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca. Sabe, querido, não deixa as palavras dele se desviar da tua boca, não. Sabe, medita nela de dia e de noite, e vive a falar acerca dessas palavras. Não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua posteridade, nem da boca da posteridade da tua posteridade, diz o Senhor, desde agora e para todo o sempre. Você consegue receber essa palavra? Amém? Coloca a mão no seu coração. Pai, não permita que a tua igreja seja roubada, enganada. Senhor, se existem algumas coisas, Pai, a tua palavra é clara: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. Não existe situação que o Senhor não tenha uma palavra, que o Senhor não tenha uma direção, que o Senhor não tenha uma estratégia, que o Senhor não tenha, ó Pai querido, algo para fortalecer, para colocar de pé, para trazer de volta, para restaurar, para dizer que o verdadeiro permanece verdadeiro e o falso continua falso. O Senhor não muda, não há limite naquilo que o Senhor decide fazer. Operando eu, quem impedirá? O Senhor pode, o Senhor faz, o Senhor ordena, o Senhor fala. O Senhor é Deus, o Senhor está acima de tudo e de todos. Por isso abençoa, fortalece, dá estratégia, dá, ó Pai querido, ó Senhor, ó Pai, entendimento, discernimento para a tua igreja, nos sustenta de pé. É o que eu te peço no nome poderoso e santo de Jesus. Se você recebe essa palavra, glorifica o nome do Senhor, adore Ele, engrandeça Ele. Aleluia, 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 aleluia. Amém. Você recebe a palavra? Amém. 8h35. Por causa de 5 minutos nós continuamos amigos, amém? Deus te abençoe, uma semana de vitória em nome de Jesus.